Olá meus queridos amigos e amigas, aqui é o Coelho no Japão. Desde que a gente fez esse vídeo aqui, já ajudamos mais de 70 mil pessoas a realizarem o sonho de vir morar aqui no Japão. O vídeo é bem legal, eu vou estar deixando o link dele na descrição, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E nele eu prometi que a gente ia contar a história da Ana, que é a nossa amiga que veio morar aqui no Japão, independente de MEXT ou bolsa de estudo. A história dela é bem legal, que se aplica a todo mundo de diversas idades diferentes. Vocês podem vir morar aqui no Japão da mesma forma que ela, independente de família ou qualquer outra coisa. Então, antes da gente começar o vídeo, eu sei que muitas pessoas estão querendo estudar japonês antes de vir aqui morar no Japão. Eu recomendo muito pra vocês a comunidade do Amino, em português, pra estudar Nihongo. Olha só que legal, pessoal, eu tô com a comunidade aqui na minha mão, né, a comunidade japonês PTBR, e aí tem vários posts aqui ensinando as diferentes partículas wa e ga, né, que muita gente pergunta. Tem umas aulinhas de vocabulário aqui, então a gente pode clicar, por exemplo, e a gente vê que tem um post super bem explicativo, com GIF. Olha só, muitas coisas úteis para você aprender quando você vem aqui morar no Japão. Realmente é bastante útil você saber essas coisas. E a comunidade embaixo interagindo, né? As pessoas conversando, falando outras dicas. A gente pode entrar aqui e falar assim, obrigado. Opa, obrigado. É bem legal, é muito bom pra você conhecer pessoas que também estão aprendendo. Então a gente pode ver quem tá online no momento e mandar um oi. Então vou mandar aqui um oi pro Yusuke. Oi, Yusuke! E aí ele vai responder pra mim e a gente conversa, né? Então, a forma que vocês entram é só vocês clicarem no link da descrição. Aí vocês vão entrar na comunidade do Amino. Se vocês já tiverem Amino aí, é só escrever aqui, ó, japonês. Aí já vai aparecer, japonês PTBR, né? Você clica ali, e aí clica, e aí pronto, entrar no Amino. Aí você já vai estar dentro e você vai poder interagir com o pessoal. Então se você chegar lá, manda pergunta pra mim. Se você me vê online, se você vê a Ana online também, manda pergunta pra ela, interage com o pessoal lá que realmente vai valer a pena. Agora eu vou passar a palavra pra Ana, espero que a experiência dela ajude muito a vocês a poderem vir aqui pro Japão e realizar o sonho de mais muita gente. Então é isso aí, pessoal. Vai lá, Ana, é contigo. Tchau, tchau. Olá, meus sushis, tudo bom? Então, feliz ano novo para todos vocês. Então, estamos aqui para finalmente fazer um vídeo que foi muito pedido também, sobre como eu vim parar aqui no Japão, né? Como vocês podem ver aqui, né, o templinho atrás, bonitinho. Vamos começar pelo começo. Antes de eu vir morar pro Japão, eu sempre gostei muito do Japão, ia muito sobre a cultura e, obviamente, assistia anime, doramas e tal. Então, eu tinha uma certa familiaridade com a língua e a cultura. Isso já meio que me preparou antes de eu vir pra cá pro Japão, porque realmente uma cultura diferente, é um lugar muito diferente do Brasil, né? Antes de eu decidir realmente que eu queria morar aqui, eu vim como turista, né? Passei uns 2 meses aqui, vim com uma amiga muito querida e eu fiquei aqui por Tóquio mesmo, não viajei muito pelo Japão. E no último dia que eu estava voltando pro Brasil, eu já tava chorando, fazendo as malas, porque eu sabia que o meu lugar era aqui. Apesar de que a minha família e os meus amigos estão todos aí no Brasil, quando eu vim pra cá, quando eu pisei aqui, eu sabia que aqui era o lugar que eu queria morar e eu me senti muito bem aqui. Realmente foi a melhor coisa que eu fiz, foi vir a primeira vez aqui pro Japão. Eu voltei, tive que voltar, né, porque eu tava com visto de turista, mas eu já tava com a minha cabeça, falei, vou voltar pro Japão, não importa o que, eu vou conseguir voltar e vou morar lá de algum jeito. E quando eu voltei pro Brasil, né, eu tive que começar a pesquisar várias coisas, como eu vou conseguir o visto, que tipos de visto tem no Japão, para um brasileiro poder morar num período longo, né? Eu fiquei meio que sem saída, porque você não consegue um visto de trabalho sem você ter uma companhia que você sabe que você vai trabalhar. Eles não vão te dar o visto se você não tiver alguém que faça o sponsorship do seu visto, né? Então eu comecei a pesquisar, e meio que nessa época que eu tava pesquisando, um serviço de graça começou a ficar bem popular. O nome desse serviço é Go Nihon, né? Então o que esse serviço era? Ele ajuda pessoas de todo mundo a vir pro Japão pra estudar, né? Então eu comecei a olhar as opções dele. Eu tava assim, cara, eu acho que o visto que pra mim agora, na minha realidade, eu vou conseguir é o visto de estudante, né? Mas o que acontece? Você tem que decidir o que você vai estudar, o que você vai fazer. E eu tava recém-formada da faculdade no Brasil, né? Então eu comecei a entrar em contato com esse pessoal do Go Nihon e eles me explicaram que geralmente o pessoal faz um curso
curso de japonês antes de entrar pra faculdade ou qualquer curso assim técnico, né? Então eles me guiaram assim, falaram, olha, de repente você vem, faz um ano mais ou menos do curso de japonês e depois você vê e começa a tentar aplicar pra universidade, né? Eles me ajudaram com os documentos, com tudo que precisava pra ser feito dessa inscrição desse curso, né? Porque o pessoal da escola de japonês, eles basicamente não falam inglês, não falam nenhuma outras línguas. Agora, hoje em dia, eles devem falar, mas na época que eu vim, uns 6 anos atrás, o pessoal não era muito assim, aberto pra muito pessoal estrangeiro. Geralmente era o quê? Era o pessoal da Ásia, Coreia, China, essas coisas. Eles têm pessoal que fala coreano, fala chinês, mas pessoal que falasse, por exemplo, inglês, espanhol, era assim, completamente fora da realidade. Então esse Gogou Nihon, ele ajudou sendo o intermediário entre eu e a escola de japonês. Então ele ajudou a gente a ver que documentos eu precisava preparar. Então eu fiz uma carta dizendo por que eu queria estudar no Japão, quais eram os meus motivos, tudo e tal. Preparei, obviamente, documentos relativos a visto, né? Uma série de documentos que na verdade não foram nada muito complicados, é só um pouco mais de burocracia, mas nada impossível não. A coisa que eu achei mais complicado realmente é que eles pediram prova que você tivesse um X quantidade de dinheiro na sua conta do banco, umas coisas assim, que era uma quantidade meio absurda que eles estavam pedindo pra ter no banco, especialmente de uma pessoa nova. Eu não queria pedir ajuda pros meus pais por N razões, né? Eles pediram isso, você tem que ter não sei quanto de dinheiro aí na sua conta comprovado. Então eu peguei e eu falei, olha só, isso não é da minha realidade, isso não é na realidade do brasileiro. Pode ser aí no Japão, porque no Japão o que acontece? Eles pagam a escola anualmente, eles pagam a faculdade anualmente. Então eles sempre têm essa coisa assim, que eles juntam o dinheiro pra criança ou pra seu filho por um X período de anos e aí você vai lá e paga tipo tudo numa bolada. Um ano de faculdade, um ano de escola, de curso, seja lá o que for. Então isso era muito comum. Então, obviamente, a escola de japonês tinha essa mentalidade. Então você tem que ter esse tanto dinheiro que vai pagar um ano da faculdade que você quer fazer ou do curso aqui, né? Eu falei, olha só, isso não é da realidade do brasileiro, então o que acontece? Aqui a gente paga tudo mensalmente, paga a escola, a faculdade mensalmente, paga essas coisas e é assim que funciona pra cá. E eu falei, quando eu chegar aí, eu tenho planos de fazer um arubaito, né? Que é o part-time job, pra também pagar as minhas coisas, sabe? E a minha família também vai me dar uma ajuda mensalmente. Mesmo que muitas coisas daquilo não fossem verdade, é mais uma coisa pra você falar pra eles que, olha só, eu não vou estar no Japão, abandonada, sem dinheiro na escola, porque no fim das contas, quem vai ser responsável por você enquanto você estiver com seu visto de estudante é a sua escola, né? Eu não tinha o dinheiro que eles queriam não, mas eu mandei a real pra eles e com a ajuda do Gogou Nihon, eles explicaram realmente, olha só, a gente teve outros alunos da América Latina que é a mesma coisa, mas olha só, é tudo bem. Então meio que foi muita conversa, né? É assim, onde quem quer consegue. Você vai lá e insiste com as pessoas e eles querem os alunos, porque eles querem pessoas pra vir aqui, estudar aqui, trabalhar aqui, querem pessoas pra pagar a mensalidade. Então, você tem que ser um pouquinho bom de boca com eles, né? Então eu fiz isso, fiz toda a papelada com a ajuda do Gogou Nihon, entrei em contato com a escola. Só que o que acontece? Eles me falaram que demora bastante tempo pra processar o visto de estudante, né? Na época, pelo menos, eles falaram, vai demorar de 3 a 6 meses. Só que eu não tava querendo esperar todo esse tempo. Eu voltei em setembro, fiquei trabalhando uns 3 pouquinhos meses assim no Brasil pra juntar mais dinheiro. Eu e a minha amiga que tinha vindo comigo. E a gente já queria estar de volta no Japão. De tanto que foi assim, sabe, essa coisa maravilhosa pra gente. A gente queria estar de volta assim, mais cedo possível. Então a gente decidiu. Então a gente vai em janeiro pra lá. A gente vai com outro visto de turista. E assim que a escola der pra gente os documentos que estavam sendo processados, né, a gente já vai aqui na imigração no Japão e vai dar entrada no visto de estudante, né? Então foi isso que a gente fez. A gente veio pra cá em janeiro com o visto de turista, foi visitar a escola, falou com todo mundo, pagou parte da mensalidade da escola. Eles pediram, se eu não me engano, 6 meses serem pagos pelo visto que eles iam dar, que era 1 ano e 3 meses. Então a gente teve que pagar mais ou menos isso de antemão, né? Eu primeiro paguei, antes de vir pro Japão, uns 70 mil, que tava tipo assim, em
incluso no dinheiro que eles iam pagar para fazer os documentos para meu visto e também a matrícula. Então, primeiro acho que paguei uns 70 mil, mais ou menos arredondando para cima, e depois, assim, quando eu cheguei aqui, eu fui lá pagar esses mais ou menos 6 meses de mensalidade, foi uns 250 mil ienes. Eu imagino que ainda deva estar nessa média para a maioria das escolas de japonês, mas claro que tem escolas diferentes, levels diferentes, o lugar onde a escola é situada vai mudar o preço, mas você tem em mente realmente, vamos dizer, uns 300 mil ienes vão te cobrir mensalidade e matrícula da escola por uns 6 meses, assim, né? A não ser que tenha aumentado muito os preços, mas eu imagino que não. Fui, paguei isso, eles me deram o que é chamado da carta de recomendação, que é uma cartinha que eu vou e eu levo pra imigração aqui do Japão com o meu passaporte e eles me dão o visto de estudante, né? Então, esse meu primeiro visto de estudante, eu recebi 1 ano e 3 meses, e com o visto de estudante, o que acontece? Você tem que estar matriculada ou numa faculdade ou numa escola de japonês, em algum curso técnico, e ele também te dá o direito de você trabalhar aqui, né? Fazer o seu arubaito, o seu part-time job, 28 horas por semana, mais ou menos. Então, eu comecei a estudar e logo no primeiro mês eu já comecei a procurar trabalho de meio período para poder, né, já ir me bancando, porque eu só tive o dinheiro realmente inicial para dar essa primeira alavancada de pagar a faculdade e vim pra cá, né? Os meus pais me ajudaram pagando a passagem, essa segunda passagem. A primeira vez que eu vim eu paguei tudo, mas na segunda vez já tinha gastado muito dinheiro, não tinha mais. Então eu realmente contei com a ajuda de muita gente, dos meus pais, a minha amiga me ajudou muito com a mensalidade da escola, né? Então realmente a gente não faz nada sozinho. Eu realmente tinha esse sonho, as pessoas sabiam que era muito meu sonho, então realmente todo mundo fez tudo que podia pra me ajudar. Então, quando eu comecei a estudar, eu logo depois, como falei, fui procurar esse trabalho de meio período e comecei a trabalhar um pouquinho, mas o que acontece? O quanto você trabalha, as horas que você legalmente pode estar trabalhando no Japão não são muitas, e na época que eu vim primeiro, cada ano tava mudando, às vezes era 20 horas, às vezes era 28 horas, então realmente não dá pra você fazer muito dinheiro com os empregos que eram oferecidos para estudantes, para estrangeiros. Então, vamos dizer que mais ou menos eu conseguia fazer uns 100 mil ienes por mês, que é o que? É o necessário para você pagar o seu aluguel, dependendo de onde você mora, né? Se você estiver dividindo com alguém é melhor ainda. No meu caso eu estava, que dava para economizar e pagar a sua comida e o seu trem para você ir à escola, assim, muito guiriguiri, muito assim, sabe? Guiriguiri quer dizer assim, né? Passando raspado. Então é mais ou menos assim, a vida de estudante aqui, estrangeiro, estudante no Japão não é fácil. Você tem que estar lá na escola, você tem que tirar boas notas, você não pode tirar notas ruins, porque senão você vai repetir a parada e você vai estar pagando coisa que já não é muito barata para estar repetindo o negócio. Então, você tem que realmente prestar muita atenção na escola, sabe? Tirar boas notas, porque senão você corre o risco até da escola não querer que você estude mais lá, porque eles têm um nome, né, pra zelar. E se você sair da escola, você meio que você não perde o seu visto de estudante, porque ninguém pode tirar o visto de você a não ser o governo, a imigração japonês. Então, muitas escolas, às vezes, elas querem meter terror, assim, no aluno, falando, você vai parar de estudar aqui, vai parar de pagar aqui, a gente tira o seu visto. Não, eles não podem fazer isso. Já até mudei de assunto, mas peraí, as coisas estão vindo à cabeça aos poucos. Eu, quando estava trabalhando no meio período, não estava fazendo dinheiro suficiente para viver aqui no Japão, e realmente eu vi a realidade que não ia conseguir fazer a pós que eu estava querendo aqui, porque era muito caro e não estava conseguindo juntar dinheiro. Então eu falei, vou procurar um trabalho full time, normal, para eu poder viver a minha vida de adulto, eu acho, aqui no Japão, e ganhar meu dinheiro e fazer minhas coisas. Então o que acontece? Eu comecei a procurar trabalho como Shain, né, que é full time employee aqui no Japão. Então, bem na época quando eu tava aqui, o tipo de trabalho que era, assim, oferecido para os estrangeiros era bem limitado. Era basicamente professor de inglês. Ou professor de inglês em cursinho, ou professor de inglês para criança em escolinha, né? Então, o que acontece? Uma coisa que eu vou sempre recomendar, se você pretende vir morar aqui no Japão, é muito bom você conseguir falar o inglês, primeiro de tudo. Porque eles olham para você, olham estrangeiro, eles já vão querer que você fale inglês. Primeiro, porque eles têm essa imagem, né, de que todo estrangeiro fala inglês.
E segundo, porque agora está sendo bem valorizado aqui no mercado japonês pessoas que são bilíngues, né? Inglês e japonês. Então, se você vai vir aqui para estudar o japonês, se você já tiver o seu inglês em dia, já vai ajudar muita coisa. Então, como eu estava falando, na minha época, os trabalhos que estavam disponíveis era professor de inglês. Então, eu comecei a olhar vários sites, que depois eu vou botar o link para vocês, o Gaijin Pot, Daijob, vários sites de trabalho voltados para estrangeiros no Japão. E eles são todos em inglês e as empresas, maioria, ou então são os donos dessas empresas são estrangeiros, ou são empresas que são focadas em língua. Mas basicamente, na nossa realidade do brasileiro, o mais fácil é inglês, porque procurei, mas nunca vi nada para ensinar português, nem que eu quisesse. Eu nunca quis ensinar inglês ou qualquer língua, mas a gente faz o que dá para fazer. Então eu finalmente achei, na verdade não foi nem em nenhum desses sites oficiais de trabalho, eu achei no site super randômico do Craigslist, que é um site muito famoso nos Estados Unidos, não sei se o pessoal conhece no Brasil, que é basicamente tipo classificados assim, meio troncho, umas paradas, o pessoal às vezes põe uns anúncios meio esquisitos, uma parada assim que você sempre tem que desconfiar. Então foi nesse site eu vi um anúncio para ser professor de jardim de infância numa escola internacional, onde a língua que você está ensinando é em inglês, mas você está ensinando várias matérias para as crianças. Então eu fiz a entrevista, né? E o que acontece? Essa escolinha era uma escolinha que ela tinha aberto há não muito tempo, né? Eles estavam procurando professores que pudessem trabalhar full time, mas eles também não tinham o lucro ainda para poder pagar, e sim, um salário decente. Então, a minha preocupação naquele momento era o quê? Eu vou estar saindo da minha escola de japonês, então eu preciso do visto de trabalho, né? Então, nessa época, muitas empresas não queriam dar o visto, o primeiro visto, né? Eles queriam que você trabalhasse já tendo o visto. Então, o que eu falei? Eu falei, tá, tudo bem, eu aceito esse salário que você tá me oferecendo, mas só se você me der o visto, né? Então, a gente entrou nesse acordo. Então, eu comecei com um salário realmente muito mais baixo do que é comum, a média, porque a minha prioridade era estar aqui, ter o visto, enfim, o dinheiro a gente faz alguma coisa, economiza, mas a minha prioridade era o visto, que é para eu poder ficar aqui, né? Então, foi assim, eu comecei a trabalhar lá, fiquei há 3 anos nessa empresa, né, trabalhei bastante e, claro, subi na empresa, meu salário melhorou, toda vez renovava visto, meu último visto eu ganhei de um período bem grande também, mas eu saí desse trabalho porque realmente não era a coisa que eu queria fazer, assim, a gente tá sempre procurando querer fazer o que a gente ama, mas no país que não é o seu, onde você tá falando uma língua que não é a sua, apesar que o meu japonês agora está muito bom, mas as pessoas sempre vão te ver com olhos diferentes. Você é um estrangeiro aqui, você precisa de visto, você precisa entender a cultura deles, você precisa respeitar a cultura deles. Então, são uma série de coisas que são exigidas de você que muitas vezes não são exigidas de um japonês que fosse aplicar para esse mesmo trabalho, né? Mas, no mesmo tempo, esse inverso também acontece. Muitas coisas que um chefe japonês não perdoaria o empregado dele japonês fazer, eles perdoam a gente por ser estrangeiros, que eles entendem que a cultura é diferente, a língua é diferente. Enfim, eu ainda tô aqui, agora tô num trabalho diferente, mas vários perrengues eu passei pra conseguir visto, coisa de dinheiro. Realmente não é fácil, você não pode vir pra cá achando que vai ser tudo uma maravilha, de que você vai fazer milhões de amigos e que todo dia vai ser festa e que você vai começar falando japonês muito bem e que você vai ser super bem recebido. Claro, cada um tem uma experiência diferente, mas eu acho que você tem que vir preparado, primeiro, pra passar muito tempo sozinho, porque é difícil de fazer amizade com o japonês, ainda mais você sendo estrangeiro, e no primeiro momento, se você não está falando a língua, é uma outra barreira que acontece. Eu mesmo falando japonês, muitas vezes a pessoa olha pra minha cara, fala estrangeiro, começa a falar inglês, e eu começo a falar em japonês, a pessoa continua falando inglês comigo. Peraí, você tem que estar preparado, primeiro, pra, por exemplo, se você vive no Brasil uma vida confortável com sua família, tem sempre alguém fazendo comida pra você, você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar uma série de coisas, que era o meu caso. Eu tinha muita sorte de morar com a minha família, estava lá minha mãe fazendo as coisas pra mim, eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar nada. E foi por isso que eu consegui juntar um pouco do dinheiro, né, pra vir a primeira vez pra cá. Foi realmente graças a ter o suporte da minha família, dos meus amigos, mas quando você vem pra cá e você meio que se sente exilada, não exilada,
complicada, né? Mas no primeiro momento você vê, é um país lindo, é uma cultura que eu adoro, mas quanto você vai vivendo, morando mais tempo aqui, você vai vendo que tem várias dificuldades por você ser estrangeiro e por ser uma cultura diferente. Então, você tem que vir já pensando, vou passar uns perrengues lá, mas se você estiver preparado para passar esses perrengues, você vai também ter muitas coisas boas te esperando aqui. Então, as minhas dicas é realmente pesquisa muito o que você quer fazer aqui primeiro de tudo. Se você é mais novo, assim, tem várias bolsas que eles oferecem do governo japonês, essas coisas, mas no meu caso, muitas dessas bolsas não se aplicavam a mim. Eu odeio teste de tudo, nossa, odeio prova. No colégio, não consigo nem lembrar. Eu não gostava disso, de ter que fazer prova pra essas coisas pra ganhar. E eu falei, então, esse negócio de bolsa não é pra mim. Então eu vou procurar um jeito que eu possa vir pra ter o visto. Então foi isso que eu fiz. Eu procurei essa escola, eu entrei em contato. Tive muita sorte que nessa época tinha esse serviço Go Nihon. Eles ainda existem, eles estão bem maiores agora. Não sei muito bem se mudou algumas coisas que eles estão fazendo. Eu sei que eles continuam ainda de graça. E às vezes eles conseguem desconto pra ter na matrícula, na mensalidade da escola. É um serviço muito legal. Então, se você tá pensando em vir aqui morar no Japão e você não tem ainda, você não fala o japonês fluentemente, a minha primeira dica é estuda o japonês, porque isso vai facilitar muito a sua vida aqui quando você quiser começar a entrar no mercado de trabalho aqui no Japão. Primeiro de tudo, estude japonês e já vem preparado com o seu inglês também, porque agora ainda mais que vai ter as Olimpíadas, várias oportunidades de emprego para pessoal que é bilíngue, que fala japonês e inglês. Então, muitas vezes a gente já tem essa vantagem comparado com o japonês. Não é que o ensino seja ruim aqui no Japão. Os lugares privatizados para você estudar inglês, eles existem, eles são bons, mas o método que eles usam não é tão legal comparado com o método que a gente usa em inglês aí pro Brasil. Então, a gente já tem essa vantagem. Use essa vantagem para você dar uma polida no seu inglês. Depois, você pesquisa isso das escolas, vê a escola que vai melhor se adaptar ao seu caso, ao seu bolso, no lugar que você quer morar. Pesquisa aqui os apartamentos, quanto custa o apartamento. É muito importante você vir pra cá já sabendo de tudo. Eu, quando vim, eu imprimi mapa dos lugares, eu olhei tudo no Google View, falar, esse lugar tem isso, esse lugar não tem isso, vou querer ou não morar aqui. Pesquisa é a chave. Então, dá essa pesquisadinha. Eu vou botar os links de tudo que eu mencionei pra vocês. Eu tô falando aqui da minha cabeça, pode ter alguma coisa que eu tenha esquecido, mas qualquer dúvida, pesquisa. Eu tenho muita experiência com isso de visto, porque eu ajudei também o pessoal da minha empresa a tirar o visto para os novos empregados lá. Então eu tenho uma certa já experiência com isso, muitas coisas eu também pesquisei e pode ser que eu saiba a sua dúvida, não sei. Então, se você tiver alguma pergunta, manda aqui pra gente no comentário, dá um like no vídeo e qualquer coisa que eu possa ter esquecido de falar, ou qualquer vídeo que não seja relacionado a isso, mas que obviamente seja do Japão que você queira fazer, deixa um comentário aí e a gente vai tentar fazer, né? Então, só para fazer um resumê aqui para vocês, quando eu vim já nessa segunda vez, precisei primeiro pagar a passagem, que foi mais ou menos em real. Eu dei uma sorte que eu peguei uma promoção, foi em real uns R$2.500 a passagem de ida somente, né? Porque eu não estava com plano de voltar. Segundo, o que eu precisei? Precisei para a escola somente uns 300 mil ienes. A gente vai botar o quanto que é em real. Na época, isso tem em mente que foi há 6 anos atrás. 300 mil para a escola. Então, depois que eu já tinha a escola, eu precisava do quê? Precisava do apartamento. E o apartamento, aqui no Japão, às vezes eles têm vários FIIs que você precisa pagar antemão, não só o aluguel. Mais ou menos arredondando o primeiro mês, com todos os FIIs, com todos os preços extras que eu precisei pagar para o apartamento, foi uns 120 mil ienes. E aí, esse foi mais ou menos o gasto inicial que eu precisei de tudo. E a escola tem em mente que foi uns 6 meses que eu paguei. Então, pro resto dos 6 meses, eu precisaria pagar só o meu aluguel, que era base de uns 70 mil ienes, que eu estava dividindo com a minha amiga, então era a metade disso. Então, foi mais ou menos 70 mil ienes, é uma base de um lugar bonzinho pra você estar morando.
E depois, mais ou menos para você ter uma noção, o que você gasta de trem, de comida, precisa as suas contas de gás, de água, dessas coisas. Mais ou menos, você morando uma ou duas pessoas, vou dizer que uma média que você gasta de gás, água, luz, etc., vai ser de 10 mil a 15 mil ienes, dependendo da época do ano. Verão e inverno você gasta mais porque você está usando ou ar-condicionado ou aquecedor. Então, mais ou menos 10 mil, 15 mil. Se você morar sozinho, uns 10 mil ienes por mês. Já água, luz, eletricidade, mais ou menos isso. E para o trem, claro, vai depender da onde você mora. Mais ou menos um lugar que não é tão longe, nem tão perto, se você estudar, vamos dizer que dá mais ou menos com desconto de estudante pro trem que eles têm, uns 15 mil ienes mensalmente, para você tá cobrindo aí o seu commuter fee. O que mais? Para comer, depende se você vai estar comendo fora muito ou se você vai estar cozinhando. Para estudante, a melhor coisa é você estar cozinhando, que você vai economizar, mas eu vou dizer para você, por mês, gastar em comida uns 40 mil, 50 mil, realmente depende, mas você pode se safar com menos que isso, com uns 30 mil, mas vamos dizer uma base normal, sem estar passando, sabe, fome nem nada, 40, 50 mil mensalmente para comida. E eu acho que é basicamente isso que você vai gastar. E se você que conseguir trabalhar, por exemplo, numa loja de conveniências part-time, você vai estar conseguindo fazer mais ou menos uns 100 mil ienes agora, com as horas que eles permitem os estudantes trabalhar, que é 28 horas. E então, vamos fazer a matemática aqui, vai aparecer magicamente o que você gasta por mês. E se você conseguir preparar alguma coisa já trazendo esse dinheiro do Brasil, ou se você tiver a sua família te ajudando, realmente é muito melhor. Mas não é impossível você morar aqui e pagar suas coisas só trabalhando de part-time. Você, claro, tem que dar aquela economizada, mas não é impossível. É isso aí. Desejo muita sorte a vocês que estão tentando vir aqui pro Japão. É difícil, mas não é impossível. Muita gente faz isso hoje aqui em dia. Você vê muitas lojas de conveniência. Inclusive, eu só vejo aqui perto de casa pessoal estrangeiro trabalhando, que é o pessoal que tá vindo aqui para estudar. E agora, já desde o ano passado, que eles estão facilitando a imigração aqui pro Japão. É um momento bom para ser estrangeiro e tentar vir aqui, tentar a vida no Japão. Eu recomendo, uma vez que você conseguir botar tudo no seu lugar, é um lugar maravilhoso de se morar, é um país muito bom. E quando você começa a trabalhar aqui, começa a ganhar o dinheiro daqui, se eu for comparar com a vida que eu teria no Brasil, a minha vida aqui é muito mais confortável. Eu não ganho nenhum salário absurdo, ganho um salário normal, média, e consigo pagar aqui tudo que eu preciso. Eu não passo necessidade de nada, sabe? Então, você passa um pouquinho de necessidade quando você estiver estudando, nesse seu momento de transição, mas depois que você conseguir tudo certinho, você vai estar vendo uma vida que é boa, você tem a liberdade de sair pra onde você quiser, a qualquer hora, sem se preocupar. É um lugar lindo, é um lugar seguro. Não sei, se você gosta daqui, que nem eu, você vai amar morar aqui. Eu, apesar de todas as dificuldades, tudo que eu passei, eu não trocaria aqui por nada, realmente. O meu primeiro visto de estudante eu ganhei 1 ano e 3 meses. E esse visto demorou mais ou menos uns 3 meses para ser processado. Então, depois, quando eu fui tirar o meu primeiro visto de trabalho, eu tirei foi 1 ano, que realmente é o que vai acontecer se você tá numa empresa que ainda é uma empresa nova, não tem muitos lucros, que era o meu caso. Então, foi 1 ano e demorou mais ou menos uns 2 meses para processar o visto. Porque, especialmente, você tá trocando do visto de estudante para o visto de trabalho, demora um pouquinho mais de tempo, é um pouquinho mais chatinho, os documentos são um pouco mais complicados, mas a empresa que tá te ajudando muito com isso, então não é tão chato. O meu segundo visto era só renovar o visto de trabalho e ele também foi de 1 ano, mas só que ele ficou pronto em, sei lá, 2, 3 semanas, muito mais rápido do que antes. O meu terceiro visto foi um visto já de 3 anos e esse visto ele demorou acho que também poucas semanas, 3 semanas para ser processado. E eu ganhei 3 anos, né? E é isso, e esse é o meu visto que eu tô agora. Ainda não renovei com a empresa nova que eu tô trabalhando, mas vou renovar esse ano. O Japão tá mudando várias regras de imigração e eles estão fazendo mais fácil também para você ter o seu visto eterno, tipo o seu green card aqui no Japão, né? Que eles chamam o Eiju Visa. Então, se você estiver trabalhando pelo menos no Japão há 5 anos, você já pode tentar aplicar para esse visto de longa duração, né? Ou então,
se você tá... Eles falam mais ou menos de 5 a 10 anos, mas eles estão querendo facilitar mais ainda. E agora, esse ano, tá decidindo novas regras para esse período de tempo, né? O quanto necessário você tá trabalhando aqui. Então é isso, eles estão querendo facilitar realmente. O primeiro-ministro tá sempre falando que ele quer que venham mais estrangeiros aqui, tentando facilitar. Então eu acho que é uma boa época pra estar tentando aí. Então é isso, meu sushi já tá escuro aqui, o pessoal já rezou tudo que tinha que rezar no templo e eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Esse foi o jeito que eu vim pro Japão. Eu falei muita coisa aqui da minha cabeça, desculpa se ficou confuso. Qualquer coisa, pergunta aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo a sua dúvida relativa a vir aqui pro Japão, morar, escola, essas coisas. Qualquer dúvida do dia a dia, porque eu tô morando aqui já tem 6 anos, então acho que já dá pra dar um piteco ou 2, né? Então é isso aí, tudo de bom pra vocês, muito amor, muitos beijinhos aqui do Japão e dá um like no vídeo. Tchau, tchau!